Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre reabilitação oral, conversar com o professor Juari Rodrigues. Ele é cirurgião dentista, técnico em prótese dentária, pós-graduado em cirurgia para implantes e mestre em reabilitação oral. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos começar definindo o que é a reabilitação oral. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, estar participando com vocês nesse tema que é tão pertinente, que é a reabilitação oral. E conceituando, trazendo mais ou menos uma ideia ampla do que é a reabilitação oral, nada mais do que repor o dente que está faltando, de fato. Só que, por outro lado, a gente precisa fazer todo um planejamento a nível de estrutura dentária, precisa fazer a avaliação da estrutura do dente, do posicionamento do dente, para depois a gente planejar a reabilitação. Então, não é só cair um dente, eu vou lá e eu quero colocar outro. Não é uma coisa tão simples assim. Eu costumo dizer que a reabilitação é nada mais do que como se fosse a cereja do bolo. Depois de fazer toda aquela análise do posicionamento dos dentes, em alguns casos o paciente precisa usar aparelho para poder posicionar melhor os dentes, os encaixes, desses dentes. E depois a gente repõe o dente que está faltando a nível de implantes, a nível de coroas unitárias, de cerâmicas, Tudo isso a gente pode planejar. Só que para isso tem que ser uma avaliação um pouco mais criteriosa, porque em alguns casos a gente tem que fazer extrações de alguns dentes remanescentes que não são mais, digamos assim, aproveitáveis, para repor uma estrutura que porventura foi muito danificada. Isso significa, então, que nem todos os dentes, por mais danificados que estejam, eles devem ser retirados, Não é uma coisa tão simples chegar lá, tirar o dente e colocar outro. Na realidade, a odontologia hoje em dia, ela preconiza o máximo de tratamento daquele dente em si. Pouquíssimos casos que a gente realmente faz a extração. A gente aproveita o máximo que dá para aproveitar aquele dente, através de tratamentos de canal, chamados tratamentos endodônticos. A gente faz a reposição da parte interna desse dente por meio de pinos e faz a reposição da parte externa, que é nada mais do que a coroa desse dente. Mas para tudo isso precisa de um planejamento, para que a gente consiga fazer com que esse paciente consiga mastigar melhor, consiga sorrir melhor também. Mas o que fazer para não chegar a esse ponto, não precisar da reabilitação? Com relação aos cuidados que a gente deve ter para evitar que tenha que passar por uma reabilitação oral, que a gente tenha que fazer algum tipo de cirurgia, usar algum tipo de prótese, coroa sobre esses dentes, tá? Essa pergunta é bem pertinente porque passa pelo cuidado com relação à higiene, com relação ao cuidado com a escovação, da visita rotineira ao dentista, até mesmo para poder passar por uma avaliação mais criteriosa, analisar esses dentes, analisar também a rotina desse paciente, isso vale a pena ressaltar. Você falou aí rotina de cuidados dentários. Isso é uma coisa relativamente nova, não é? Na década de 80, década de 70, pouco se falava em reabilitação oral. Ou seja, era um país mais rural e essas comunidades, as pessoas viviam distante dos grandes centros. Então, às vezes, doía um dente ali e tinha pouco cuidado com relação àquele dente e a única alternativa que tinha era a extração. Então, até conceituada também por alguns artigos, por alguns livros, que a odontologia da década de 80 é uma odontologia que não preconizava a reabilitação. Preconizava basicamente eliminar a dor do paciente com relação àquele dente que estava incomodando, que estava doente. Era uma odontologia voltada para extração em casos de dor. Basicamente era isso, Pouco se falava em tratamento de canal, em tratamentos de implante. Ainda bem que a gente evoluiu a esse ponto, Luciano e ouvintes, que hoje a gente pode repor os dentes que estão faltando, mas no intuito de preservar ao máximo os que já estão ali. Sobre os procedimentos mais corriqueiros, na reabilitação oral, quais são? E com relação aos procedimentos mais comuns que a gente executa no consultório para repor esses dentes, quando a gente pensa em reabilitação, a gente traz logo para a nossa rotina pacientes que usam próteses totais, as famosas dentaduras. Nesse caso em particular, por incrível que pareça, também é uma reabilitação, ou seja, que o paciente ele consegue mastigar com aquela prótese, ele consegue deglutir e tem um certo conforto.
Mas estamos evoluindo, né? Muita gente, eu tenho observado, tem deixado de usar dentaduras e optado por um implante, não é assim? Que bom que a gente está evoluindo nesse sentido, que tem melhorado a condição econômica desses pacientes ao longo do tempo. E esses implantes, essas cirurgias para repor essa prótese de maneira mais fixa, né, por meio de implantes, isso tornou-se mais viável, principalmente nos últimos 10 anos, né? Ou seja, os pacientes têm deixado de usar as próteses totais móveis para fixar essas próteses. Mas isso requer alguns cuidados, né, e critérios aí para essa cirurgia. A gente faz todo um planejamento, faz todo um acompanhamento desse paciente, né? Exames são necessários, né? Normalmente exames de coagulograma, exames de glicemia, né? Para a gente saber como que está a recuperação desse paciente, para tornar a cirurgia mais previsível com relação à recuperação. E é uma cirurgia muito delicada, não é, doutor Juari? A tecnologia evoluiu muito, principalmente com relação à reabilitação. E hoje em dia a gente pode fazer essas cirurgias guiadas ou então parcialmente guiadas, com protótipos no computador, que a gente consegue colocar o implante decímetros de milímetro na posição que a gente precisa originalmente. Então tem evoluído muito. Existem alguns riscos na reabilitação ou na prótese também, não é isso? Quais são eles? Esses pacientes até um pouco mais idosos, que têm o hábito de fazer próteses totais, né, as famosas dentaduras, com alguns profissionais que não são gabaritados, tem que tomar muito cuidado, Luciano, porque alguns desses profissionais que não são gabaritados, e por várias vezes eles posicionam os dentes inadequados na boca do paciente. Então o que acontece? O dente mal posicionado, ele pode fazer que ocorra uma diminuição da base óssea, da estrutura óssea do paciente. Isso impede que futuramente a gente consiga fazer uma boa adaptação. Ou seja, ele pode vir a ter uma perda óssea, vai perder osso da boca. E o que acontece a partir daí? O paciente perde osso na base da mandíbula, que é esse osso móvel da cabeça, que na realidade é o único osso móvel que a gente tem na cabeça, em determinada proporção. Se uma prótese estiver mal adaptada, Luciana, e cabe um alerta, essa proporção tende a aumentar 2 ou 3 vezes mais. Ou seja, é preciso muito critério e muita atenção, porque os prejuízos podem ser muito grandes, prejuízos físicos inclusive, né, doutor? Independente de quem for fazer essa prótese para você, tome cuidado, procure um profissional gabaritado, procure um profissional que estudou para executar aquilo, para que você tenha o máximo de conforto possível e com um profissional de confiança. Você falou aí em cirurgias guiadas. O que é preciso para fazer uma cirurgia dessas? Inicialmente, para poder fazer essas cirurgias guiadas, no caso específico do implante, a gente solicita ao paciente algumas tomografias. Tomografias, hoje em dia, na odontologia e na área da saúde e medicina, ela é um dos exames mais precisos que a gente pode solicitar para esse paciente. E como é feita essa cirurgia guiada, Juari? A cirurgia guiada, ela vai fazer com que a gente consiga planejar melhor esse implante por meio dessa tomografia. A tomografia ela nos dará uma densidade óssea, uma altura de osso mais precisa. Isso, depois de ter toda essa base, digamos assim, no software, a gente faz um planejamento de um guia. Esse guia ele vai nos auxiliar na hora da cirurgia para a gente fazer o mínimo de corte possível. Em alguns casos, a gente não precisa nem fazer nenhum tipo de corte na gengiva do paciente. A gente já insere o implante por meio de brocas, uma sequência de brocas, a gente insere esse implante na posição ideal, onde ele já vai ficar. Bom, a cirurgia sem cortes, pelo que eu entendi, né? E quais as vantagens da cirurgia guiada e como é exatamente que ela é feita? Isso, Luciana e ouvintes, faz com que o paciente tenha o máximo de conforto possível na recuperação. Porque até pouco tempo, antes da cirurgia guiada, a gente precisava abrir esse tecido, fazer um corte um pouco mais profundo para depois instalar esse implante. Isso fazia com que o paciente tivesse um pouco mais de demora com relação à cicatrização, um pouco mais de demora com relação à recuperação. Quantos benefícios, hein? Com a cirurgia guiada, a gente evita cortes e já instala o implante na posição ideal. Isso para a recuperação do paciente é muito confortável
E também esse tipo de cirurgia faz com que o implante fique bem posicionado, uma vez que ele foi feito todo o planejamento a nível de computador, a nível de software também. Obrigada, Dr. Juari.